Palavra de Deus ao seu e ao meu coração. Este é o momento da palavra do Senhor, a pregação, a exposição da palavra de Deus, onde o Espírito Santo de Deus, ele fala conosco por meio de sua santa palavra. O último capítulo da carta aos Hebreus, encerrando este livro maravilhoso, capítulo de número 13, é o último capítulo, Hebreus, capítulo de número 13, versos 18 ao 25. Carta aos Hebreus, capítulo de número 13, versos 18 a 25. Vamos ficar em pé em reverência à palavra de Deus enquanto passamos a leitura do texto bíblico. A palavra do Senhor nos diz assim: orai por nós, pois estamos persuadidos de termos boa consciência, desejando em todas as coisas viver dignamente. Rogo-vos com muito empenho que assim façais, a fim de que eu vos seja restituído mais depressa. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprir a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Rogo-vos ainda, irmãos, que suporteis a presente palavra de exortação, tanto mais quanto vos escrevi resumidamente. Notifico-vos que o irmão Timóteo foi posto em liberdade. Com ele, caso venha logo, vos verei. Saudai todos os vossos dias, bem como todos os santos. Os da Itália vos saúdam. A graça seja com todos vós. Amém. Podeis aceitar. Bendito nosso Deus, eterno nosso Pai, pedimos ao Senhor agora, por favor, o entendimento, a compreensão do teu Santo Espírito, Espírito Santo, nosso Deus e nosso Senhor. Nós rogamos, nós suplicamos, nós clamamos, pedimos, imploramos ao Senhor neste momento, por favor. Fale conosco, nos ensine a tua palavra, nos dê entendimento e compreensão. Que o Senhor Jesus Cristo seja em tudo glorificado, louvado, adorado, engrandecido e exaltado e honrado, hoje, agora e para sempre, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Amém. É interessante que todas as cartas do Novo Testamento, elas sempre começam com o autor se identificando. Eu disse cartas do Novo Testamento, na verdade cartas só tem no Novo Testamento, né? Mas as cartas, que nós chamamos também de epístolas, as cartas ou epístolas, elas sempre começam assim, com o autor se identificando. O autor se identifica, ele diz quem ele é, e ele diz para quem ele está enviando aquela carta, para quem ele está destinando, escrevendo. Mas esta carta aos Hebreus, ela é a exceção. O autor aqui, ele não se identifica, ele não diz para quem ele está enviando essa carta. E essa carta, ela começa totalmente diferente. Essa carta, ela começa da seguinte forma: havendo Deus falado de muitas formas, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias, tem nos falado por meio do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. É assim que essa carta começa. É assim que a carta aos Hebreus começa, esta epístola aos Hebreus, ela começa. O autor inspirado
inspirado pelo Espírito Santo, escreveu assim. E é por isso, meus irmãos, que até hoje nós não sabemos quem é o autor dessa carta. Deus diz assim, soberania de Deus. Existem algumas especulações, algumas sugestões, mas até hoje não se sabe quem é o autor da carta aos Hebreus. Nós não sabemos quem escreveu esta carta maravilhosa. Esta carta carregada de ensinos, carregada de doutrina, carregada de teologia, com ensinos maravilhosos, grandiosos. Nós não sabemos, mas isso não altera o conteúdo dessa carta. O que é palavra de Deus? A palavra de Deus que foi transmitida aos nossos irmãos cristãos hebreus no primeiro século. A palavra de Deus que percorreu, que atravessou esses séculos todos e chegou a nós. Verdade. Chegou para nós porque ela é a verdade, porque ela é a palavra de Deus, porque ela é pura, ela é eficaz, ela cumpre com o propósito de Deus. Nós temos a oportunidade, o privilégio, a honra de poder então estudar essa palavra maravilhosa. Então, nós não temos informações a respeito do autor desta carta no decorrer desta carta. Só que no final desta carta, somente aqui, no último capítulo e nos últimos versos, que o autor da carta aos Hebreus fala um pouco de si mesmo. Ele traz aqui um pouco da sua pessoa, algumas coisas, alguns detalhes aqui, mas pouca coisa, somente no finalzinho desta carta. Então, a partir do verso 18, a palavra de Deus nos diz assim, e aqui o autor desta carta, ele está dizendo as seguintes palavras: orai por nós, pois estamos persuadidos de termos boa consciência, desejando em todas as coisas viver dignamente. Rogo-vos com muito empenho que assim façais, a fim de que eu vos seja restituído mais depressa. Então, a primeira coisa que nós aprendemos aqui neste texto que nós lemos nesta noite, texto da palavra do Senhor para nós, a primeira coisa que nós aprendemos é que o autor desta carta, como um ser humano, como uma pessoa, assim como você, como eu, sujeito aos mesmos erros, às mesmas falhas, sujeito aos mesmos pecados, às mesmas fraquezas, ele está aqui fazendo um pedido de oração. É a primeira coisa que nós aprendemos. O autor desta carta, ele está fazendo um pedido de oração para os seus primeiros leitores, cristãos, hebreus, convertidos, hebreus, judeus, convertidos ao cristianismo, convertidos ao Senhor Jesus Cristo, e ele então está fazendo um pedido de oração para eles. Orai por nós. Orai por nós. É interessante, meus irmãos, a gente destacar que todos nós precisamos de oração. Todo cristão precisa de oração. Você precisa de oração. Você precisa orar por você mesmo. E você também precisa da oração dos irmãos. Todos nós precisamos da oração uns dos outros. Nós precisamos do clamor dos irmãos, interpedindo por nós, clamando por nós. Nós precisamos da oração uns dos outros. E esse irmão, autor desta carta, ele não é diferente. Este pastor aqui, esse guia, esse pastor que é o autor desta carta, ele não é diferente, por isso ele pede oração. Então, se todos nós precisamos, todas as ovelhas, todos os cristãos precisam de oração, muito mais os pastores. Não que eles sejam diferentes, não que os pastores sejam melhores, superiores,
Os pastores fazem parte da liderança da igreja. Os pastores são aqueles que estão conduzindo o povo de Deus, apacentando o rebanho do Senhor Jesus Cristo. Portanto, carecem muito mais da oração dos irmãos do rebanho, das ovelhas do Senhor Jesus. Nós precisamos da oração, meus irmãos. A oração é muito importante para manter o pastor firme. A oração é extremamente importante. O clamor dos irmãos, a igreja intercedendo pelo pastor, clamando, suplicando, levando a Deus as suas orações, as suas petições em favor do pastor, para que o pastor possa permanecer de pé na presença do Senhor, pregando o Evangelho, sendo fiel ao Senhor Jesus, não caindo em tentações, não se desviando da palavra de Deus, não saindo do propósito do Senhor. São as orações de vocês que sustentam os pastores. Portanto, meus irmãos, orem por nós. Orem por nós. Orem pelos pastores. Orem por nós. É um pedido, é um clamor que nós fazemos, pedindo, suplicando aos irmãos, à igreja, assim como este grande servo do Senhor Jesus aqui também fez. Eu preciso das vossas orações. Orem por mim. Coloquem o pastor de vocês na presença de Deus. Eu preciso do sustento, desse sustento que é o clamor, a intercessão da igreja. Porque sem oração, meus irmãos, nenhum trabalho pode ser sustentado. Sem oração, nenhum trabalho pode ir para frente. Sem oração, nenhum pastor consegue permanecer de pé. É por isso que esse pastor aqui, esse guia, esse mestre aqui, ele está pedindo oração. Orai por nós, pois estamos persuadidos de termos boa consciência. E quando ele diz que ele tem boa consciência, ele está dizendo o seguinte: eu não escrevi essa carta para condenar vocês, porque ele faz diversas exortações nessa carta. O autor da carta aos Hebreus, ele repreende severamente. O tempo todo nesta carta ele está repreendendo, ele está exortando, ele está chamando a atenção, e ele faz isso duramente, severamente, rigorosamente, completamente, perfeitamente. Ele não é covarde, ele não é omisso, ele não deixa nada para trás. E então ele faz isso. Mas quando chega aqui no final desta carta, ele está então dizendo para aqueles irmãos, para a igreja do Senhor Jesus naquela época: eu não fiz isso para acusar vocês, eu não fiz isso para condenar vocês, com essas palavras, com essas repreensões, exortações, chamando a atenção de vocês, eu não fiz isso com o propósito de condenar vocês, de dizer que vocês estão todos perdidos. Não, eu fiz com o propósito de ajudar, de estender as mãos, de ensinar, de doutrinar. O propósito é ajudar, é socorrer, é estender as mãos, mas é preciso repreender, é preciso exortar. O bom amigo, ele faz isso. O falso amigo não. O falso amigo, ele deixa os erros, ele faz vista grossa. Mas o verdadeiro amigo, ele mostra o problema e ele mostra também a solução. Ele está pronto para ajudar, ele está pronto para estender as mãos, está pronto para socorrer. Ele não esconde nada, ele mostra: você está errado nisso, você precisa se consertar nisso e naquilo, você precisa se corrigir nisso e naquilo também. Então se arrependa. O verdadeiro irmão, o verdadeiro crente, o verdadeiro amigo, o verdadeiro
meio cristão, nós devemos fazer assim, meus irmãos. Olhar uns para os outros e naquilo que eu estiver errado, os irmãos podem chegar e dizer, baseados na palavra de Deus, eu posso chegar para os irmãos e fazer o mesmo. Você pode chegar para o seu irmão, para os irmãos, uns para com os outros. Todos nós podemos chegar uns para os outros e dizer, você está errado nisso, meu irmão, diante da palavra de Deus, baseado nos ensinos, na doutrina do Senhor Jesus, você está procedendo de forma errada nisso e naquilo outro. Se arrependa, deixe esse pecado para trás, volte-se para a palavra do Senhor, volte-se para o Evangelho do Senhor Jesus. Então foi isso que este pastor fez. E agora ele está dizendo, eu fiz isso com uma boa consciência. A minha consciência não me condena. A minha consciência está tranquila diante de Deus, que eu fiz isso para o bem de vocês, tentando para ajudar vocês, e não para condenar. Não para dizer, vocês se desviaram. Olha, os judeus cristãos, por causa da perseguição, sendo tentados a abandonar a nova aliança, abandonar o cristianismo e voltar para o judaísmo, voltar para as práticas do judaísmo, voltar para aquilo que era sombra, para aquilo que é figura, e ele está dizendo, eu fiz isso com uma boa consciência quando eu exortei vocês. Quando eu chamei a atenção de vocês, para que vocês não deixem a nova aliança em Cristo, para que vocês não deixem a nova aliança do sangue do Senhor Jesus Cristo, porque agora vocês têm a realidade e não a sombra, e vocês estão querendo voltar para a sombra. E eu exortei, eu repreendi, eu chamei a atenção, mas com uma boa consciência, para ajudar vocês, para que vocês se arrependam desse desejo, dessa vontade de voltar para a antiga aliança, para que vocês não caiam nessa tentação e permaneçam firmes no Senhor Jesus Cristo, permaneçam firmes na nova aliança, no sangue do Senhor Jesus Cristo. Desejando em todas as coisas viver dignamente, desejando em todas as coisas viver de forma digna de Deus, de acordo com a vontade de Deus, de acordo com o propósito de Deus, de acordo com a palavra de Deus, de acordo com os ensinos do Senhor Jesus. Eles estavam querendo deixar os ensinos do Senhor Jesus. O pastor veio e chegou mediante essa carta e disse: voltem, aliás, permaneçam nos ensinos do Senhor Jesus, não deixem as doutrinas do Senhor Jesus, não deixem o Senhor Jesus Cristo, não deixem a nova aliança, o sangue do Senhor Jesus Cristo. Não façam isso. Rogo-vos com muito empenho que assim façamos. E rogar, meus irmãos, é pedir com insistência, rogar é pedir com urgência. Portanto, o pedido desse pastor aqui que está distante dos irmãos, quando ele escreve essa carta aqui, ele está distante, ele não está próximo dos irmãos, ele está em algum lugar e nós não sabemos, mas o certo é que ele está distante, mas mesmo distante, ele está pastoreando o rebanho do Senhor Jesus. Como um pastor, como um guia naquela época, ele está pastoreando o rebanho, apacentando o rebanho do Senhor Jesus Cristo à distância. Então ele sabia da perseguição daquela época, ele sabia da tentação que os irmãos estavam sofrendo, querendo voltar para o judaísmo, e ele então faz esse pedido com insistência, mesmo distante, mesmo longe dos irmãos, longe da igreja, mas ele roga aqueles irmãos, ou seja, ele faz um pedido com insistência, ele faz um pedido com urgência. É o pastor preocupado com as ovelhas, é o pastor mesmo distante,
preocupado com o rebanho sendo atacado, o rebanho sofrendo tentações, o rebanho correndo o risco de ser destruído. E o pastor então está preocupado, e ele não abandona o seu rebanho, mesmo distante, ele não abandona as ovelhas. Ele está preocupado, ele está muito preocupado, e ele então faz esse pedido urgente com insistência. É por isso que ele faz um pedido assim: rogo-vos com muito empenho que assim façais, a fim de que eu vos seja restituído mais depressa. Não é aquele pastor mercenário, é o verdadeiro pastor. Aqui não é um falso pastor, não é um lobo vestido de ovelha, não, é um verdadeiro servo do Senhor Jesus, é um verdadeiro homem de Deus. E aí ele diz: rogo-vos com muito empenho que assim façais, a fim de que eu vos seja restituído mais depressa. Por algum motivo, ele estava longe dos irmãos, e ele tinha o desejo de estar com os irmãos novamente. Aqui ele não está preso, ele não está preso. Ele não está preso, nós podemos afirmar que ele não está preso quando ele diz aqui, a fim de que eu vos seja restituído mais depressa. Isso não quer dizer que ele está preso. Por quê? Porque se ele tivesse preso, ele não poderia dizer o que ele disse no verso 23. Olha o que está escrito no verso 23. Notifico-vos que o irmão Timóteo foi posto em liberdade. Com ele, caso venha logo, vos verei. Então, se ele estivesse preso, como que ele poderia então fazer essa promessa de ver os irmãos? Como que ele poderia prometer isso? Como que ele poderia dizer isso para os irmãos? Olha, Timóteo foi posto em liberdade. Timóteo sim estava preso, Timóteo sim, mas ele não. Timóteo foi posto em liberdade. Com ele, ou seja, com Timóteo, caso Timóteo venha logo para estar comigo, onde eu estou, vos verei. Como que ele poderia ver os irmãos, prometer isso para os irmãos, dizer isso? Eu verei os irmãos junto com Timóteo, se ele estivesse preso. Não poderia fazer isso. Ele não poderia prometer isso, dizer que veria os irmãos. Então ele não está preso, mas ele está distante dos irmãos, a fim de que eu seja restituído mais depressa, porque ele já esteve com aqueles irmãos, pastoreou aquele rebanho, aquelas ovelhas, se afastou daqueles irmãos por algum motivo, estava longe, distante daqueles irmãos por algum motivo que nós não sabemos, porque o texto não diz. Ele não escreve isso na carta, ele escreveu pouco a respeito de si mesmo, mas ele está distante e agora ele quer retornar, ele quer estar de volta àquele aprisco, ele quer estar de volta com aquele rebanho, com aquelas ovelhas. É por isso que ele está dizendo, a fim de que eu seja restituído mais depressa. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprir a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. A segunda coisa que nós aprendemos aqui é que agora o autor da carta aos Hebreus, ele faz um pedido a Deus pelos irmãos. A primeira coisa que nós aprendemos é que ele pediu oração por ele, por si mesmo. Primeira coisa que ele fez aqui, ele fez um pedido de oração por si mesmo. Agora, ele está fazendo um pedido a Deus por aqueles irmãos.
Agora ele pede a Deus pelos irmãos. Agora ele clama ao Senhor pelos irmãos. E onde está a base do clamor? Qual é a base? Qual é o sustento daquele pedido? Quando o autor da carta aos Hebreus, ele se dirige a Deus, o Deus santo, 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 puro, verdadeiro, todo-poderoso, glorioso, majestoso. Quando ele faz isso, qual é a base que ele tem? A base está no verso 20. Ora, o Deus da paz, o Deus da paz que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança. Essa é a base do pedido dele. E onde está o pedido? O pedido está no verso 21. Qual é o pedido que ele faz a Deus pelos irmãos? Que Deus nos aperfeiçoe em todo bem. Esse é o pedido. Para cumprir a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele por Jesus Cristo, a quem seja glória para todos sempre. Amém. Meus irmãos, é interessante que esta oração está carregada de teologia. Esses dois versículos aqui, eles estão carregadíssimos de teologia. É interessante que o autor da carta aos Hebreus, quando ele se dirige a Deus com uma base impressionante aqui, a base do seu pedido, que está no verso 20, conforme nós já falamos, para ele se dirigir a Deus e pedir a Deus em favor daqueles irmãos. É interessante que ele faz isso com teologia. Ele usa a teologia, ele usa os seus conhecimentos teológicos, os seus conhecimentos a respeito de Deus, a respeito da doutrina do Senhor Jesus Cristo, do Evangelho, e ele ora baseado em tudo isso, neste conhecimento. E é por isso que você e eu, nós precisamos do conhecimento da teologia. Nós precisamos do conhecimento de Deus. Até para a gente orar, a gente precisa conhecer a teologia. Porque se você não conhecer a teologia, você vai orar de forma errada. Tem gente que fala assim: eu não preciso de teologia, eu não quero saber de teologia, eu não gosto de teologia, eu só quero servir a Deus. Mas quem é que pode servir a Deus sem a teologia? Será que é possível servir a Deus sem a teologia? A teologia, esse nome teologia quer dizer o ensino de Deus, o ensino a respeito da pessoa de Deus, o estudo de Deus, o estudo da pessoa de Deus. Talvez alguém diga: como que a gente pode estudar Deus? Será que seria possível a gente pegar Deus e colocar sobre uma mesa e começar a estudar? Não, não é isso. Não é isso. Isso é impossível. Não é isso. O estudo de Deus não quer dizer nada disso. Mas o estudo de Deus, que é o significado da palavra teologia, o estudo da pessoa de Deus, quer dizer que nós temos que estudar aquilo que Deus revelou, aquilo que Deus nos ensinou. E o que Deus nos revelou? A sua palavra, a palavra dele. Então isso é o estudo da teologia, é estudar a pessoa de Deus. Quando você estuda a palavra de Deus, quando você conhece a palavra de Deus, você está estudando teologia e você está conhecendo a pessoa de Deus. Porque é a Bíblia que revela Deus, é a revelação de Deus para nós. Existe a revelação da criação. A criação revela a pessoa de Deus. A própria palavra de Deus fala isso. Que a criação revela, manifesta a glória de Deus. Mas a revelação especial está aqui na palavra de Deus. E a revelação máxima de Deus para nós é o Senhor Jesus Cristo. É a pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, meus irmãos, nós precisamos conhecer sim a teologia. Porque ninguém pode conhecer Deus sem a teologia.
sem estudar a palavra de Deus, sem conhecer o Evangelho do Senhor Jesus, sem conhecer as doutrinas, os ensinos, os mandamentos, as ordenanças, as promessas do Senhor Jesus Cristo. Ninguém pode servir a Deus sem esse conhecimento. Então essa frase é uma frase sem sentido, sem lógica, é uma frase boba, infantil, quando as pessoas dizem assim: eu não preciso de teologia, eu não quero saber de teologia, eu só quero servir a Deus. Então, se você quer servir a Deus, você precisa conhecer a teologia. Você precisa conhecer o Deus que você quer servir, porque senão você não vai servir Ele sem a teologia, sem o estudo, sem o conhecimento daquilo que Ele revelou e deixou para nós, que é a palavra dEle, e a revelação máxima, que é o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então esse autor aqui, ele conhece muito bem a teologia, e ele faz a sua oração carregada de teologia. Se você não conhecer a teologia, como é que você vai se dirigir a Deus? Como é que você vai se chegar diante dele? Então ele chega aqui com propriedade, com conhecimento, e ele começa a dizer no verso 20: ora, o Deus da paz. A paz aqui é a reconciliação, é a amizade com Deus. Éramos inimigos, mas por meio do sangue do Senhor Jesus Cristo nós fomos feitos amigos. O sangue do Senhor Jesus Cristo nos reconciliou com o Pai. Então vocês estão vendo aqui como ele se dirige a Deus. Por trás dessa palavra, ora, o Deus de paz, está tudo isso que nós estamos falando aqui. O sangue do Senhor Jesus Cristo. Fomos reconciliados, éramos inimigos, agora somos amigos de Deus pelo sangue do Senhor Jesus. Ora, o Deus da paz que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança. Então, ele está falando aqui a respeito da morte do Senhor Jesus e a respeito da ressurreição do Senhor Jesus. Então, na oração dele, ele está trazendo ensino, ele está trazendo doutrina, ele está trazendo conhecimento, o conhecimento da pessoa do Senhor Jesus Cristo. O que o Senhor Jesus Cristo fez por nós? Por amor a nós, ele morreu, ele ressuscitou no terceiro dia. O Deus da paz que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor. A morte e a ressurreição do Senhor Jesus estão aqui nesta oração. E ele diz também: o grande pastor das ovelhas. Interessante que ele pediu oração pelos pastores, pelos guias. Ele falou: lembrai-vos dos vossos pastores, obedecei aos vossos pastores. Mas agora ele menciona aqui um pastor dos pastores, um grande pastor das ovelhas, o supremo pastor das nossas almas, como diz o pastor Francisco, na sua bênção apostólica. Agora ele menciona aquele que está acima de todos, o pastor dos pastores, o grande pastor das ovelhas, o supremo pastor das nossas almas, o Senhor Jesus Cristo. Aqui todos nós teremos que prestar contas, inclusive os pastores. Todos nós estaremos diante do grande pastor das ovelhas. O rebanho é dele, as ovelhas são dele, a igreja é dele. Ele comprou com o sangue dele, é propriedade particular, exclusiva dele. Ele pagou um alto e bom preço através de sua vida, através de sua morte, ressurreição, o sangue puro e inocente dele que foi derramado em nosso favor. Assim ele nos comprou, meus irmãos. Fomos totalmente consagrados a Ele. E Ele fez isso pelo sangue da eterna aliança, o sangue do Senhor Jesus, o sangue da nova aliança. Nós estamos debaixo deste sangue. Nós somos lavados e purificados no sangue da eterna aliança. É a última aliança, meus irmãos. É a última e eterna aliança. É a perfeita aliança.
de Deus, o Deus Todo-Poderoso, com pecadores como eu, como você, indignos, miseráveis, não merecíamos nada, mas o Deus Santo, Todo-Poderoso, que é santo, 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 Ele por sua vontade própria, por sua decisão própria, por amor a nós, Ele enviou o seu Filho que derramou sangue puro, inocente, em nosso favor, o sangue da nova, da eterna aliança e última aliança, nos reconciliando com Deus, nos trazendo de volta para Deus. Éramos inimigos, estrangeiros, inimigos da cruz, inimigos do Evangelho, inimigos do Senhor Jesus, inimigos de Deus, mas o Senhor Jesus nos alcançou com o sangue da eterna aliança. Você faz parte desta aliança. Que privilégio para nós, que grande honra para nós, sabermos que nós fazemos parte desta nova, eterna, perfeita e última aliança que foi estabelecida no sangue do Senhor Jesus Cristo, e o sangue do Senhor Jesus está sobre nós, e nós fomos lavados, e purificados, e justificados, e inocentados, e desculpados, através do sangue do Senhor Jesus, o sangue da eterna aliança. Vocês estão vendo como está carregado aqui, carregado de teologia? Como que está carregada de teologia esta oração? Orar com entendimento. O crente deve fazer assim, meus irmãos. Deus nos chama para fazermos assim, tudo com entendimento, com a razão, com a consciência. Cantar com entendimento, orar com entendimento, pregar com entendimento, servir a Deus com entendimento. Rogo-vos, pois, amigos, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Servir a Deus de forma racional. Então aqui ele está orando de forma racional, com inteligência, não é com loucura, não é orar de qualquer jeito, de qualquer forma, sem inteligência, sem sabedoria, sem conhecimento, como se nós fôssemos loucos, pessoas desentendidas, sem conhecimento. Não, o povo de Deus tem que fazer as coisas com inteligência, com sabedoria, com conhecimento, porque Deus nos dá a condição para fazermos assim, para servirmos Ele assim, e Ele quer que façamos assim, Ele exige de nós assim, e Deus nos capacita a fazermos assim através do Teu Santo Espírito, através do Espírito Santo de Deus, porque é Ele que nos conduz, é Ele que traz entendimento, compreensão. Mas aí nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Voltamos ao que nós já tínhamos falado. Voltamos a dizer: você precisa conhecer a palavra de Deus. Eu preciso conhecer. Nós precisamos conhecer para servirmos a Deus como Ele quer, de forma que agrade a Ele, de forma que façamos a vontade dEle, e Deus tenha prazer, Deus se alegre, Deus receba, porque está de acordo com a palavra dEle. Agora, se não estiver de acordo com a palavra do Senhor, como que Deus vai ir contra a sua própria palavra? Como que Deus vai ir contra os seus próprios ensinos? Ou seja, Ele não vai receber. Mas se estiver de acordo com a palavra de Deus, e se for de coração, de verdade, através do Senhor Jesus Cristo, pelos méritos do Senhor Jesus, pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, depositando toda a nossa confiança no Senhor Jesus, reconhecendo todos os méritos do Senhor Jesus, toda a obra do Senhor Jesus, reconhecendo que nós somos aceitos somente através do sangue do Senhor Jesus, aí Deus o Pai vai receber, com certeza.
Aí o pedido que ele faz, que Deus nos aperfeiçoe em todo bem. Que Deus nos aperfeiçoe em todo bem. Para cumprirdes a sua vontade. Primeira coisa aqui, ele está pedindo perfeição. Aqueles irmãos já estavam fazendo bem. Aqueles irmãos já estavam ajudando. Ele já tinha falado a respeito disso. Que os irmãos estavam socorrendo os necessitados daquela época. Aqueles que estavam presos, lembrando dos presos, lembrando daqueles que estavam sofrendo perseguições. Os irmãos já estavam fazendo bem. Mas ele está pedindo oração para que Deus aperfeiçoe aqueles irmãos do bem, na prática do bem. Não é se acomodar, não é ficar paralisado, não é ficar satisfeito com aquilo que nós já temos feito, mas é avançarmos, é prosseguirmos, é crescermos na prática do bem, ajudando uns aos outros, socorrendo uns aos outros, lembrando uns dos outros, estendendo as mãos uns para os outros. Então aqueles irmãos já estavam fazendo bem, mas eles precisavam se aperfeiçoar, ou seja, eles precisavam crescer mais, eles precisavam amadurecer mais, eles precisavam ser melhores. E é interessante que o autor da carta aos Hebreus, ele chama a atenção desses irmãos, dizendo que eles precisam crescer mais, eles precisam ser melhores, eles precisam praticar mais o bem, precisam se lembrar mais dos irmãos, dos necessitados, daqueles que estão sofrendo perseguições, tribulações, angústias, aflições. E quando nós olhamos para nós, muitas vezes nós ficamos envergonhados. Porque muitas vezes nós paramos no tempo. Nós estamos parados. Muitas vezes quando eu olho para mim, eu sei que eu preciso melhorar, eu preciso fazer muito mais, eu preciso ser um crente melhor, eu preciso amadurecer mais. Eu preciso fazer mais para o Senhor, eu preciso ajudar mais os meus irmãos, eu preciso socorrer mais os necessitados. Então nós ficamos envergonhados, meus irmãos, quando olhamos para nós muitas vezes. Claro que não estou falando a respeito de todos, eu estou falando a respeito de mim, talvez de você, eu não sei, mas eu não estou falando a respeito de todos, mas aqueles que precisam crescer mais, aqueles que precisam amadurecer mais, aqueles que precisam ser melhores. É claro que tem muitos irmãos em Cristo, no mundo inteiro, que estão trabalhando fervorosamente, estão ajudando, socorrendo os irmãos, os necessitados, estendendo as mãos, mas quando eu olho para mim, eu sei que eu preciso melhorar, eu reconheço essa necessidade em mim, e é isso que você precisa fazer também. Você precisa olhar para você e fazer essa reflexão. Será que eu estou servindo ao Senhor Jesus da forma correta? Eu estou praticando bem mesmo, como a palavra de Deus me chama a fazer? Eu estou mesmo fazendo isso, ou eu preciso melhorar? Então, olhando para mim, o pastor Lender, eu preciso melhorar. Eu preciso me aperfeiçoar. E aqueles que já estão na prática do bem precisam melhorar ainda mais. Aqueles que já estão fazendo o que precisa ser feito precisam crescer ainda mais, precisam amadurecer, ser melhores ainda mais. Para quê? Para que possamos cumprir com a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus?
A vontade de Deus é que nós venhamos olhar para o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, e crer nele. Mas é crer de verdade. Não é crer só da boca para fora. É crer de verdade. E crer de verdade exige de nós obediência, exige de nós submissão, respeito, reverência ao Senhor Jesus, obediência, submissão aos ensinos, aos mandamentos, às ordenanças do Senhor Jesus, obediência, submissão à doutrina do Senhor Jesus, obediência, submissão ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Isso é crer. Esta é a vontade de Deus para nós. Que venhamos olhar para o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, que é o enviado de Deus a este mundo, é o enviado do Pai. Que venhamos olhar para Ele e crer nele, crer nas palavras dele, crer nos ensinos, nos mandamentos, nas ordenanças, da doutrina, no Evangelho dele e vivermos o que Ele trouxe para nós. Nós precisamos viver, cumprir, obedecer, praticar, guardar o nosso coração. Esta é a vontade de Deus. Nos prostrar diante do Senhor Jesus Cristo, nos humilhar diante do Senhor Jesus Cristo, curvar a nossa cabeça, dobrar os nossos joelhos e reconhecer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o enviado de Deus, é o nosso Salvador, é o nosso Senhor. Reconhecer que Jesus é o Cristo, o Messias. E a vontade de Deus, conforme o autor da carta aos Hebreus, que revelou a pessoa do Senhor Jesus, nessa carta toda, conduzindo os seus primeiros leitores para o Senhor Jesus o tempo todo. Então, essa é a vontade central do Senhor Jesus Cristo. E aí, claro que nessa vontade central, obedecendo o Senhor Jesus Cristo, automaticamente, crendo no Senhor Jesus Cristo, olhando para o Senhor Jesus Cristo, automaticamente nós estaremos cumprindo toda a vontade de Deus, todo o querer de Deus, todo o propósito de Deus, porque nós iremos viver em santidade. Isso que o autor fez aqui. Nós iremos viver em santidade. Na carta aos Hebreus, ele chama os seus leitores à santidade. Sem a santificação ninguém verá o Senhor. Ele faz isso, ele repreende, ele exorta, ele chama os seus leitores. Deus nos chama a vivermos em santidade. Então essa é a vontade de Deus, a santificação do seu povo. E a vontade de Deus também, meus irmãos, é que nós não venhamos negar o Senhor Jesus. Diante das tribulações, diante das perseguições, diante das aflições, diante dos problemas que nós enfrentamos neste mundo, como eles estavam enfrentando lá, tribulação, perseguição, que nós não venhamos negar o Senhor Jesus, que nós não venhamos virar as costas para o Senhor Jesus Cristo, que nós não venhamos abandonar o Filho de Deus e nos entregarmos a este mundo, e nos entregarmos ao pecado, à nossa própria vontade. Não, nós devemos permanecer firmes na presença do Senhor Jesus Cristo, prostrados diante do Senhor Jesus, reconhecendo Ele todos os dias. Não negar o Senhor Jesus, não deixar a nova aliança e queremos voltar para a prática da antiga aliança, para as práticas da antiga aliança. Que Deus nos abençoe. Nós vamos parar por aqui. Que Deus abençoe você. Que Deus me abençoe. Que Deus abençoe todos nós. Que Deus capacite todos nós. Para que venhamos permanecer todos juntos, firmes na vontade de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Amém.